Aleluias, bom dia a todos, graça e paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez pregar a sua palavra, agradecer a apóstola pela confiança. Vamos fazer uma oração? Pai, fecha os olhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para ouvir a tua palavra, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar nos transformando, que o Senhor venha estar nos purificando, que o Senhor possa estar nos santificando, que o Senhor possa estar nos ajudando a produzir frutos dignos de arrependimento, que a nossa mente esteja alerta, que o nosso coração esteja receptivo para receber a Tua palavra que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Título da pregação: Milagres e Santificação. Nós estamos habituados a, quando falamos de milagre, associarmos o item, o ingrediente, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando entramos na igreja, recebemos muitas coisas pela fé, Muitas das vezes nem tínhamos fé para receber certas coisas, mas a fé do pregador, a fé do homem de Deus fazia com que nós fôssemos abençoados. E à medida que nós vamos caminhando, é necessário nós atentarmos para outros ingredientes, como por exemplo a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Momentos da nossa vida que Deus requer de nós uma maior santificação, como a apóstola comentou no início, dessa santificação do coração, da alma, da mente. Santidade e milagres. Josué 1:5, Josué recebe uma promessa muito forte, da parte de Deus, após ele suceder ali em Moisés. Deus diz para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você será imbatível, Josué. Você será imbatível, você será invencível. Então Josué vivencia muitos milagres pela fé. Ele observa a abertura do mar. Quando ele ora, o sol para. A própria conquista de Jericó, conquistas pela fé. Só que ele chega a um determinado momento da vida dele que Josué fica preocupado. No livro de Josué 7:1-3, o pecado de Acã. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai, era uma cidade. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não vamos cansar todo o exército, porque eles são pouquinhos. Vai ser fichinha para a gente. Fica a maioria da galera aqui, vamos só uns poucos homens, 2 ou 3 mil, porque está garantida essa batalha. Eles são pouquinhos, vai ser tranquilo. Não foi bem assim que aconteceu. Então cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas foram derrotados, tiveram que fugir. Os homens de Ai mataram cerca de 36 israelitas. Eles perseguiram os outros desde a porta da cidade até as pedreiras e mataram mais ainda na descida. Assim o povo de Israel ficou com medo e perderam a coragem. Josué rasgou a sua roupa, se inclinou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Ele e os líderes de Israel ficaram ali até a noite, pondo pó sobre as suas cabeças, porque estavam muito tristes. Josué disse: Senhor Deus, por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e nos destruir? Era melhor termos ficado vivendo do outro lado do rio. Josué já tinha esquecido aquela promessa. Josué, você será imbatível. Olha o que ele fala agora. Senhor,
foi para nos entregar aos amorreus e nos destruir, era melhor a gente ter ficado vivendo do outro lado do rio. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão, eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ele jogou a bucha para Deus, né? O que o Senhor vai fazer? O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Amém? Então, após a queda de Jericó, irmãos, Deus havia ordenado que tudo que fosse da cidade conquistada, fosse consagrado a Deus, tinha que ser separado para Deus, não podendo ser tomado pelo povo. Ninguém podia se apropriar de ouro, de pedras preciosas para si. O que era da cidade, dos inimigos, deveria ser consagrado ao Senhor. Porém, Acã desobedeceu. Ele pegou escondido objetos valiosos, prata, ouro, uma capa, e guardou na sua tenda. Ele cavou um buraco e guardou. Falou: ninguém vai ver, é meu, e eu vou estar aqui na vantagem, no pensamento maligno dele. Isso trouxe consequências para todo o povo. Israel foi derrotado na batalha seguinte, contra Ai. E o que aconteceu com Acã? Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, queimou tudo e todos eles no fogo. Josué 7, 24, 25. Na verdade, irmãos, hoje em dia, não vai acontecer isso com a gente, né? Nós não vamos ser queimados vivos hoje. O que Acã fez é um símbolo de uma pessoa, por exemplo, que toca no dízimo, né? O dízimo que é consagrado para Deus, e a pessoa se beneficia daquilo, e quer usar, e quer aplicar o dízimo, e ter rendimentos daquilo. Isso é um absurdo. Isso pertence ao Senhor, é consagrado ao Senhor. O que Acã fez foi mais ou menos isso, nos dias atuais. Nós não vamos ser queimados vivos. O que vai acontecer conosco? Passa o próximo versículo, por favor. Vão acontecer situações difíceis, acontecimentos desagradáveis, desventura, azar. Provérbios 13, 21. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então não vai acontecer nada de bom quando nós pecamos contra o Senhor, tomamos coisas consagradas. Nos dias de hoje, o dízimo, né? Por exemplo, milagre de santificação. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas, milagres no meio de vós. Amém? Além da fé, então, a santidade. Josué, né? E eles focados na fé, um deles pecou ali, no quesito santificação. Busca por santificação. 2 Pedro 2, 6, 9, fala um pouco a respeito de Ló. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ló, a gente tem pessoas que associam, né, a imagem dele negativa, devido à divisão ali, a separação dele
com Abraão, mas não, a Bíblia considera Jó como uma pessoa justa, uma pessoa que buscava agradar a Deus no meio de uma cidade corrupta. Jó afligia todos os dias a sua alma justa, buscando Ló, buscando agradar a Deus. Ló, que era sobrinho de Abraão, com a morte do seu pai, Abraão então passa a cuidar deles, eles caminharam por muito tempo juntos. Ambos prosperaram e houve ali uma intriga, uma briga entre os pastores dos gados. Então eles decidem se separar. Abraão decide se separar. Ló, você vai para lá, eu venho para cá. Então, Ló foi uma pessoa justa, uma pessoa considerada biblicamente como alguém que buscava agradar a Deus, afligia todos os dias a sua alma. No começo do ano, eu fui convidado a meditar nessa palavra aqui. No ano passado eu passei algumas situações de aflições externas, né, do ambiente de trabalho, e no começo do ano o Senhor me convidou: que tal você afligir mais a sua alma e as aflições externas vão ser minimizadas? Eu falei, boa proposta. Então eu passei a observar coisas pequenas, né? Até que então você vai convivendo com certas coisas que desagradam a Deus, mas eu passei a olhar aquilo com mais seriedade e passei a procurar afligir mais a minha alma. Minha alma estava muito viva, jejuando mais, consagrando mais, vigiando mais os meus olhos, e olha, realmente surtiu efeito. O entorno tem ficado muito mais tranquilo. Então, Senhor, aflige a tua alma, e as aflições externas, elas vão ser minimizadas. Vai ficar mais tranquilo. Falei, ótimo. E eu passei a praticar isso e realmente, olha, tem surtido efeito. Afligindo a alma, buscando uma maior santificação. Santidades e milagres. 1 Timóteo 4, 12 e 16. Muitas das vezes a gente quer cobrar mudança em pessoas, né? Mas, na verdade, nós deveríamos nos preocupar em nos purificar mais, nos santificarmos mais. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo nos fiéis, na palavra, no tratamento, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, em outras versões, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, se nós atentarmos para essas coisas, nós iremos progredir, sendo padrão, exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não é fácil. Persistindo em ler as Escrituras, ensinar, evangelizar, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso, o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuida de você. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso você vai salvar a você e aos que te ouvem. Amém? 1 Timóteo 4, 12, 16. Busca por santificação. Eu lembrei de muitos ensinamentos do discipulado presencial. A apóstola Madeline, pastora Lili ensinavam bastante isso para nós, sobre a santificação, né? Duas vias, uma santificação que vem da parte de Deus e uma santificação que eu preciso buscar. E por eles me santifico a mim mesmo. Jesus, né, com respeito aos discípulos, uma oração que ele fez em favor deles, me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Pode passar. E outra meditação que o Espírito Santo me levou a fazer no começo do ano. O que é pureza? Eu falei, a pureza é pureza. Puro é puro. Então, pureza é pureza. Ouro puro é ouro 24 quilates. Ouro 18 quilates tem um valor razoável, mas não é ouro puro. Você vai ter ali 25% de impurezas. No caso do ouro, as impurezas têm os seus benefícios. Melhoram a durabilidade, o preço fica mais acessível, visualmente fica melhor. Mas no que diz respeito a nós, a impureza não serve para nada. A gente tem que buscar uma maior santificação. E muitas das vezes a gente acha que é um ouro mais purificado, irmãos. E diante de Deus, Deus olha e fala, é ruim, hein? É ruim, hein? Você vai orando, vai buscando, vai
passando pelos processos, comigo é assim, ano após ano vai aparecendo uma coisa, que eu nem enxergava, que eu nem observava. Eu falava, caramba, isso agora? Aí Deus vai mostrando e vai quebrando. Mas é uma busca intencional da santificação, né? Então ali é com o ouro 10 seria a gente entrando na igreja, aceitando Jesus, aí a gente tem que ir subindo ali, né, irmãos? Tem que ter uma meta. Santificação da parte de Deus. Então, uma santificação que vem de Deus para nós. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Existe. E todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Uma santificação que o Senhor vai promovendo em nossas vidas quando nós nos submetemos, quando nós desejamos, quando nós queremos. E tem que ter uma busca pessoal. Eu já conheci muitas pessoas que parece que chegam num determinado ponto, elas se acham muito prontas, irmãos. Aí você vai convivendo e fala, caramba, né? Porque a gente tem que buscar sempre uma evolução, uma maior santificação, né? Eu já vi muitas pessoas se acharem muito prontas nesses anos que eu tenho de igreja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Fazei morrer, você, eu, você, fazermos morrer. Então nós que temos que desejar, buscar isso, não aceitarmos isso dentro de nós. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Salmos 18:37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Esse versículo, a gente pode pensar que ele tem até uma relação com uma briga, né, pessoal, né? Os meus inimigos, sei lá, de repente a pessoa pode pensar uma pessoa, um vizinho, um familiar. Irmãos, no caso do passado, existiam esses inimigos físicos, né, que Josué mesmo tinha que tomar a cidade de Ai, Davi. No nosso caso, não. Os nossos inimigos estão dentro de nós. São os pensamentos, né, apóstolo, que a gente precisa, né, vigiar e expulsar esses inquilinos mentais que a senhora pregou hoje, né? Esses são os nossos inimigos, eles estão dentro de nós. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Às vezes a gente não alcança porque a gente não enxerga ainda. O Espírito Santo precisa revelar pecados, situações que a gente não viu ainda. Invejas, de repente, a pessoa pensa, eu não tenho inveja. Vem um irmão aqui em cima e conta um testemunho que você gostaria de ter contado. Aí ele vem depois, na outra semana, conta de novo. Aí ele vem depois. Irmãos, olha, aí você vai ver se você tem inveja ou não. Você comemora com ele, você vibra com ele, ou você fica por dentro, caramba, por que não fui eu? De novo? De novo aquele irmão vai contar bênção de novo. Você vai descobrindo, irmãos. Você vai descobrindo coisas que estão dentro de você que você nem percebia. Falar, inveja, o Espírito Santo vem, ó, inveja, vamos buscar, vamos santificar. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Eu nunca levei esse versículo tão a sério como esse ano, porque muitas das vezes a gente vai convivendo com certas coisas. E esse versículo é radical, né? Esse versículo é muito radical. Persegui os meus inimigos, os alcancei. Eu não me dei sossego até que eu consumi todos eles. Pelo menos eu estou pegando esse versículo para viver com mais intensidade esse ano. Amém? E quais são esses inimigos? Gálatas 5:19-22. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. A relação é grande, hein? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente perde aqui e perde também na eternidade. Precisamos travar essa batalha contra as obras da carne. Provérbios 29, olha a pergunta que Provérbios faz, hein? Cada um responde para si. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado, estou purificado, ouro 24 quilates. É uma pergunta, quem poderá dizer?
Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Jesus, em João 14:30, em outras palavras, ele pôde, né, abrir a boca e dizer isso. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus pode falar, ó, eu. Aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada, absolutamente nada em mim. É uma busca que nós precisamos, irmãos, buscar cada vez mais, nos purificar. Tendo, portanto, essas promessas, amados, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E a santificação, ela tem que ser contínua. O apóstolo João, antes de falecer, antes de morrer, abandonado ali na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele deixa para a gente, pode passar aqui, essa recomendação. Uma parte do versículo, a parte A não é para nós não, mas a parte B sim. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Não somos nós. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando nessa manhã, que o Senhor possa estar nos iluminando, mostrando, Senhor, situações, obras da carne, coisas que nós precisamos, Senhor, perseguir os nossos inimigos e nos alcançar, a ponto de, em nome de Jesus, ser quebrado pelo poder do Teu Santo Espírito, nos santifica, nos ajude a cada vez mais progredir, que o nosso caminho seja como a luz da aurora, que venha brilhar mais e mais, até ser dia perfeito, que nós venhamos estar buscando intencionalmente, Pai, essa maior pureza, essa maior santificação. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a produzir frutos dignos de arrependimento, em nome do Senhor Jesus, amém.